Dicas de estudo para aumentar seu rendimento de aprendizagem e de memorização. Eu sou Adriana Ferreira Fernandes, sou hipnoterapeuta, trabalho com programação neurolinguística e essas dicas são baseadas na PNL. Nosso cérebro, apesar dele ter áreas específicas para determinadas funções do nosso organismo, ele não é um local cheio de caixinhas onde a gente guarde lembranças, sensações, enfim, qualquer tipo de memória. Não é, sabe, aí nesse lugarzinho eu guardo o que eu estudei, nesse lugarzinho eu guardo as memórias de infância, nesse lugarzinho eu guardo a lembrança de quando meu filho nasceu. Não é assim. Na verdade, as lembranças, a memória, na verdade, ela é formada por sinapses. Sinapses são as conexões que os neurônios fazem entre si. Você já deve ter visto essa imagem na TV ou em na internet dos neurônios quando eles se conectam, criando esses impulsos elétricos. Sim, é impulso elétrico que ocorre dentro do cérebro da gente. Por isso que exames de imagem conseguem captar. Cada conexão entre um neurônio e outro é uma sinapse. E a gente tem várias sinapses ocorrendo o tempo todo, porque a gente tem estímulos o tempo todo. Eu olho para a câmera, eu lembro que ela é algo que grava a imagem, eu olho para a imagem do computador, já traz memórias a respeito daquilo. Então, o nosso cérebro está acendendo e apagando o tempo todo. Bom, a grosso modo, tá, gente? É só uma questão didática mesmo. Vamos fingir que cada pontinho desse seja um neurônio. Então, quando um neurônio se conecta com outro, com outro, forma, traz uma memória, traz uma lembrança. E normalmente o que faz gerar essas sinapses que levaram àquela memória da lembrança, a gente chama de gatilho. Então você pode ter, por exemplo, você pensa em uma música, acende esse neurônio que se conecta com esse e leva a uma emoção. Então eu ouço Olodum, cria uma sinapse no meu cérebro que me faz ficar super animada. Eu coloco uma música romântica, acende um neurônio que liga com outro, com outro, que me leva a lembrar de alguém. Então sempre tem um gatilho, que é um estímulo, que vai criar, levar aquelas conexões neurais, que a gente chama de sinapse, levando a uma memória. Pode ser uma lembrança, pode ser uma emoção, um sentimento ou conteúdo de aprendizado. Então, eu penso num tema, acende um neurônio que conecta com outro, com outro e me leva àquele conteúdo de aprendizado. É assim que a gente resgata memórias. Por meio de um gatilho, por meio de um estímulo, acende-se aquela sinapse que forma aquele caminho neural e chega até aquela memória que a gente está tentando recuperar. No caso desse vídeo, a gente vai tratar como o conteúdo que a gente aprendeu. Então, é muito importante ter isso em mente para poder entender as dicas que eu vou passar. O nosso cérebro recebe um estímulo que a gente chama de gatilho, repete aquela, porque, voltando um pouquinho, quando a gente estuda, a gente cria conexões neurais. Você está estudando, está criando conexões neurais.
Amanhã, quando eu lembrar do tema, aquelas conexões reacendem e me levam para aquele conteúdo que eu estudei. Combinado? É mais ou menos assim que funciona. Então, imagine que seu cérebro é um matagal. Sim, seu cérebro é puro mato. Quando você estuda algo, você cria uma trilha. Então, sempre que você aprende alguma coisa, você está abrindo uma trilha no seu cérebro. A conexão, se o seu cérebro, a gente brincando que seu cérebro é um matagal, a conexão neural, as sinapses, são trilhas que a gente está formando nesse matagal. Sempre que a gente dorme, o nosso cérebro não descansa. Nosso cérebro trabalha 24 horas por dia. Entre outras coisas, o que ele faz enquanto a gente dorme? Ele joga fora aquilo que a gente não vai usar mais, aquilo que a gente pouco está usando. Então, tudo que a gente aprende, se não gravou lá na parte do cérebro que trata das memórias de longo prazo, vai para o lixo. Se ficar só na parte do cérebro que trata das memórias de curto prazo, depois de um tempinho o cérebro joga aquele conteúdo no lixo. E é isso que eu quero ensinar nesse vídeo para não acontecer. Que você estude alguma coisa e algumas noites depois seu cérebro jogue aquilo no lixo. É isso que a gente vai evitar. Um psicólogo alemão chamado Hermann Ebbinghaus, ele foi pioneiro no estudo científico da memória, lá pelos idos de 1885. E uma coisa interessante que ele identificou foi que, quando a gente estuda algo, a gente apreende, a gente guarda 100% daquele conteúdo. 20 minutos depois, você já esqueceu quase 40%, mais de 40%, na verdade. Uma hora depois, você guarda só 50% do que você estudou. Um dia depois, você só lembra 33%. E um mês depois, você só consegue recuperar 20% daquilo que você estudou. É a curva do esquecimento de Hermann Ebbinghaus. É muito interessante isso. E por que saber disso é importante? Porque quando a gente está estudando, que a gente está aprendendo 100%, a gente está vendo aqui que se a gente não estudar aquilo de novo, à medida que o tempo passa, a gente vai só esquecer. Quando você está estudando que você está guardando 100%, você abriu as trilhas, você criou as sinapses. Se você não reforçar essas sinapses, você vai cair aqui na curva do esquecimento. É isso que você faz quando você estuda. Abre uma trilha, abre uma conexão neural. Faz de conta que aqui é os neurôniozinhos, tudo se ligando um ao outro. Olha só, se sempre passarem por aqui, nunca mais vai nascer mato aqui nesse caminho. A gente sabe disso. Se parar de passar aqui, uma hora volta a nascer mato e essa trilha some. Aproveitando então a analogia que a gente está fazendo, se os neurônios pararem de se conectar aqui, nesse caminho, nós vamos perder aquela trilha. Adriana, o que eu faço para eu não perder essa trilha? Ô, meu amor, Dridri te ensina. Calma, calma. Tia Dridri vai te explicar. Presta atenção. A primeira coisa importante que você tem que ter em mente é o tempo de estudo.
Pesquisadores indicam que depois de 90 minutos a gente não consegue mais manter a concentração em alguma coisa. Então, se você estuda o dia inteiro, ou se você estuda uma parte do dia, se você estuda por um tempo maior que 90 minutos, com 1h30 ou menos que isso, mude o tema daquilo que você estudou. Não é que você só deve estudar 1h30 por dia. Não, você pode estudar 8 horas por dia. Mas a cada 1h30, mudar o assunto que você está estudando, para obrigar a sua mente a manter a concentração. Se você pegar apenas um assunto e estudá-lo por mais de 90 minutos, você vai perder a concentração e vai gravar menos. Então, a primeira questão é essa. Procurar a cada 90 minutos de estudo, se o seu estudo for por muitas horas, mudar o tema, ok? Outra questão que é das mais importantes, revisão. Nós vimos lá na curva do esquecimento que se a gente não passar naquela trilha sempre, vai nascer mato. Vai esquecer conteúdo. Então, a revisão é o que faz você estar sempre utilizando aquelas sinapses neurais, sempre passando por aquela trilha para não deixar nascer mato nela. E sempre que você receber um estímulo, você conseguir recuperar aquela memória de aprendizado. Cada um faz a revisão do seu jeito. Eu vou contar como que eu gosto de fazer a minha. Eu presto atenção na aula e durante a aula eu anoto os tópicos que vão me chamando a atenção. Anotando em tópicos. Depois, naquele mesmo dia, logo após acabar a aula, eu transformo aqueles tópicos num texto, num resumo. Pronto, criei meu texto. No dia seguinte ou alguns dias depois, eu leio o que eu escrevi. No final de semana, eu dou aula daquilo, ou dou aula para mim mesma no espelho, ou quando eu participo de algum grupo de estudo, eu falo daquilo para os colegas, como se eu estivesse dando uma aula. Mas cada um tem o seu jeito de revisar. O importante que você precisa saber é que assistir uma aula, ao final dela, você precisa revisar. Como você vai revisar? Você é quem sabe. Se você gravou a aula, ouça. Se você anotou, desenvolva os tópicos em texto. Ou assista novamente. Você é quem vai definir. Mas acabou de assistir a aula, você tem que fazer ali um para casa. 24 horas depois, você precisa rever aquilo também. E aí, se você escrever um resumo, escrever tópicos, é uma excelente forma, rapidinha, de você relembrar. Pega seus tópicos ou pega o seu resumo, dá uma lida. Beleza. Uma semana depois, revise novamente. Pega tudo que você estudou, por exemplo, no final de semana, pega tudo que você estudou durante a semana e revise, fazendo tópicos ou fazendo resumos ou ouvindo novamente. Aí também você vai encontrar o seu jeito. Um mês depois você vai revisar aquilo. E 6 meses depois também. Isso é perfeito para concurseiro. Então, revise. Não tem outra forma de você aprender, não tem outra forma de você fortalecer as conexões neurais, não tem outra forma de não deixar criar mato nessa trilha que você criou. Revise. Ah, Adriana, mas eu não estou... Opa, então aqui, voltando aqui um pouco, você vai revisar fazendo tópicos, resumindo e falando.
como eu falei, dando aula, pegando os tópicos, transformando em resumo, ou então ouvindo aquilo que você gravou. Beleza. Mas, Adriana, pelo amor de Deus, eu não tenho concentração, eu não consigo manter a concentração. Isso é muito comum, gente, muito comum. Eu vou falar, tem várias técnicas que vocês podem encontrar aí pela internet afora. Eu vou falar de uma que é a que serve para mim e eu adoro. É a técnica Pomodoro. Pomodoro é tomate em italiano e quem criou usou esse tomate que era um relógio de cozinha. Por isso que chama técnica Pomodoro. E ela funciona assim. Aqui no quadro está falando para você selecionar uma tarefa, né, que você não consegue, na qual você não consegue manter a concentração. Então, no nosso caso, sentar para estudar. Você vai dedicar 25 minutos para estudar. Aí você vai parar 5 minutos. Você vai levantar, vai fazer outra coisa. Nesses 5 minutos, você não vai ficar naquele local de estudo. Aí você estuda mais 25 minutos e pausa mais 5. Cada pomodoro são 25 minutos de estudo e 5 minutos de pausa. Depois que você fizer 4 pomodoros, você vai fazer uma pausa de 30 minutos. Não é revisando, não é nada, é descansando a sua mente. E esse é outro ciclo de 4 pomodoros. Deu para entender? Isso serve para qualquer coisa, mas aqui a gente está falando especificamente para estudo. Você vai sentar. Baixa no celular, você vai encontrar aplicativo que chama Pomodoro. E aí, lá tem como você programar os ciclos. Então, você vai baixar o Pomodoro no seu computador, no seu celular, vai marcar lá, Pomodoros de 25 e 5, 30 no total. Depois, você pode ir atentando. À medida que você vê que estudar 25 minutos já não está tão penoso, passa para 35, 40. E aí, 5 minutos de pausa, tá? Você mesmo pode ir definindo, mas o importante é você iniciar cada pomodoro com 25 minutos de estudo, 5 minutos de pausa. Depois de 4 pomodoros, 30 minutos de pausa. E assim você vai até você estudar tudo que você tem que fazer. Eu gosto demais dessa técnica, foi a que me ajudou no momento em que eu estava mesmo com muita dificuldade de manter concentração. Bom, agora você vai lá no canal da Tia Dridri no YouTube, vai encontrar essas duas playlists, entre várias. PNL e hipnose e aulas de direito para concurso público. Nessa primeira playlist aqui de PNL e hipnose, tem um exercício de hipnose para você aprender e lembrar as coisas com facilidade. Não precisa, se você tem o hábito de revisar, você não precisa desse exercício. Mas como não faz mal a ninguém, se você quiser ir lá e treinar esse exercício de hipnose, PNL, também pode. E na outra playlist você vai encontrar as aulas que eu tenho colocado. Tem muita coisa sobre a Constituição e agora eu estou colocando com legislação esparsa para todo tipo de concurso. Adriana, por favor, grava para mim uma aula da lei tal, que é do concurso tal, do estado tal. Assim que eu tiver um tempinho, eu gravo e coloco lá. Se você chegou até aqui, este vídeo de alguma forma foi útil para você. Então, por favor, deixe seu like, deixe seu comentário, principalmente se for alguma crítica para que a gente possa melhorar o conteúdo e a apresentação. Não se esqueça de se inscrever nesse canal no YouTube e ativar o sininho para receber as notificações. Compartilhe esse vídeo. Se você gostou, compartilhe com seus amigos. Se não gostou, compartilhe com seus inimigos. Acho que é o Ricardo Ventura quem fala isso. Mas enfim,
Compartilhe este vídeo. Muito obrigada.